Você já pensou no que significa ser chamado de templo de Deus? Se a igreja não existisse mais como prédio, ainda existiria igreja? Quando você ouve a palavra igreja, o que vem primeiro à sua mente? Prédio, pessoas ou culto? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 7, a igreja e o templo. A lição de hoje encontra-se em Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Objetivos da lição: ressaltar que a igreja é a casa de Deus, explicar por que precisamos frequentar a igreja, apontar a relação entre a comunhão com Deus e a presença nos cultos. Conhecendo mais de Deus. Olá, querido pré-adolescente, a paz do Senhor. Nesta lição, aprenderemos mais sobre a importância da casa de Deus como espaço reservado para a comunhão e o aprendizado. A igreja possui um papel muito importante para a construção do nosso relacionamento com Deus, como veremos a seguir. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp, do Telegram, da sua igreja. Lembrando que isso ajuda muito o canal e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E lembrando que o link desse slides aqui do lado estará aqui embaixo na descrição do vídeo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. O templo é a casa de Deus. É incrível quando paramos para pensar que um Deus tão imenso como o nosso sempre fez questão de estabelecer um relacionamento conosco. Por isso, permitiu que o seu povo construísse o templo, um local sagrado, separado para prestar-lhe culto. Nesse mesmo sentido, a igreja é um espaço onde nos reunimos para adorar o Senhor e interagir com nossos irmãos. A. O templo no Antigo Testamento. Quando Deus libertou os israelitas do Egito, eles peregrinaram pelo deserto, habitando em tendas, até chegarem à terra prometida. Nesse trajeto, o Senhor ordenou que fizessem um tabernáculo, onde as pessoas se reuniram para oferecer-lhe sacrifícios e ouvir a sua lei. Após conquistarem a terra, Deus usou o rei Salomão para construir em Jerusalém um grandioso templo de adoração a Deus. O santuário sempre foi um lugar muito especial, porque é a casa de Deus, um lugar que leva o nome de Deus. Ele fala com o seu povo de um modo especial. O que foi o tabernáculo? Imagina um tipo de tenda gigante e muito especial que o povo de Israel montava no deserto. Esse era o tabernáculo. Deus tinha tirado os israelitas do Egito. Lembra da história de Moisés? Então, eles estavam caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Deus queria estar perto do povo, mas com ordem e reverência. O tabernáculo era como uma igreja móvel. Eles montavam e desmontavam conforme viajavam. Deus deu detalhes exatos de como deveria ser feito. Divisões principais,
átrio, que é a parte de fora, onde eram feitos os sacrifícios, o lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E por que é importante? Ele era importante. Representava a presença de Deus entre o povo. Era o centro da adoração. Mostrava que o povo precisava de pureza, perdão, reverência para se aproximar de Deus. E o que foi o templo? Quando o povo finalmente se estabeleceu em Israel e teve reis como Davi e depois Salomão, não precisavam mais de uma tenda móvel. Então, o que aconteceu? O rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém. Era uma versão fixa e muito maior do tabernáculo. Qual era as diferenças? O tabernáculo era portátil e o templo era fixo, grandioso e feito de pedra e ouro. A estrutura era parecida, tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E por que o templo foi importante? Era o coração espiritual de Israel. Lá aconteciam festas, sacrifícios e orações. Era símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Todos os anos, o povo fazia peregrinações até Jerusalém. Resumindo, se a relação com Deus fosse como uma chamada de vídeo, o tabernáculo e o templo eram como o celular ou o computador por onde essa chamada era feita. Era o meio visível que Deus usava para mostrar que queria estar perto do povo, mas também ensinar sobre a santidade, perdão e adoração. B. O templo na nova aliança. Hoje participamos do chamado Tempo da Graça e quando nos referimos ao templo, estamos falando de nossa igreja local, o espaço físico onde nos reunimos para render adoração a Deus. O templo é um lugar santo e por isso deve ser cuidado e respeitado como a casa do Senhor. Sabemos que Deus, em sua onipresença, está em todo lugar, mas o templo é um lugar especial de adoração, onde cultivamos nossos relacionamentos com Deus. A igreja primitiva não era um prédio, mas sim um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus em casas. As reuniões nas casas promoviam comunhão, cuidado mútuo e simplicidade. Era algo vivo e relacional mais do que apenas cerimonial. Então, qual é a verdadeira igreja? Não é o prédio, embora ele possa ser útil. Não é apenas um culto de domingo, embora isso seja importante. É o povo de Deus reunido, vivendo em comunhão e a missão, seja numa casa, no prédio, na igreja ou numa escola. C. Nós somos o templo do Espírito Santo. Importante relembrar também que a Bíblia ensina que nós somos considerados templos do Espírito Santo. Isso significa que ele habita em nós. Assim como o templo físico precisa ser bem cuidado e organizado, devemos zelar também pelo nosso corpo. O crente precisa cuidar de sua saúde, da sua aparência, a fim de que esteja pronto e disposto para servir na obra de Deus. Olha só, no Antigo Testamento, o povo de Deus se encontrava com ele em um lugar físico, o tabernáculo e depois o templo em Jerusalém. Mas com a vinda de Jesus, tudo mudou. Agora, na nova aliança, o templo não é mais um lugar de pedra, é algo muito maior e mais próximo de nós. As pessoas precisam ir até o templo para oferecer sacrifício pelos pecados, orar, buscar direção. Havia separações, nem todo mundo podia entrar em todas as partes do templo. Jesus veio e mudou tudo. Jesus cumpriu tudo que o templo simbolizava. Quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Isso simboliza que agora qualquer pessoa pode se aproximar de Deus diretamente, sem precisar de um sacerdote ou lugar especial. Agora, nós somos o templo de Deus. Assim como o antigo templo era limpo e separado para Deus, agora nós também devemos cuidar do nosso corpo e coração, pois Deus habita em nós. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo esse cartaz para que você possa também usá-lo em sala de aula, ok? Ponto 2. Por que devo ir à igreja?
Você já parou para pensar por que é tão importante frequentarmos a igreja? Infelizmente, muitas pessoas têm pregado que ir à igreja não é tão necessário assim e que podemos servir a Deus somente em nossas casas. No entanto, veremos a seguir como a ida à igreja é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A. Um lugar de adoração. A igreja é o lugar onde nos reunimos para render adoração a Deus. Sabemos que em nosso dia a dia, Deus recebe nossa adoração independentemente de onde estivermos, na rua, em casa, no ônibus ou na escola. Entretanto, a igreja é um lugar especial onde nós temos a oportunidade de render todo aquele tempo de adoração a Deus, sem qualquer distração. Ali temos a nossa fé edificada e recebemos forças e consolo para lidarmos com todos os desafios do nosso dia a dia. Olha, adorar sozinho é bom, mas adorar em grupo é poderoso. Na igreja, a gente canta, ora, lê a palavra e se conecta com Deus em unidade. Olha, na escola ou na internet, nem sempre temos amigos que nos ajudam a seguir a Deus. Na igreja, você encontra pessoas que te incentivam, oram com você, estão por perto quando você precisa. A igreja é um lugar para pertencer e não só para frequentar. B. Um lugar de serviço. A igreja é também o local onde adoramos a Deus com o nosso serviço. Na casa de Deus, podemos servi-lo de diversas maneiras, zelando pela limpeza e organização do espaço, ensinando a palavra, cantando louvores, ajudando nos departamentos, na administração do templo, secretaria ou tesouraria. Muita gente pensa que a adoração é só cantar no culto, mas a adoração é muito mais do que música, é tudo que fazemos com o coração voltado para Deus. Isso quer dizer, servir a Deus com nossas ações também é um tipo de adoração. Como podemos adorar a Deus com nosso serviço na igreja? Ser voluntário na recepção, acolhendo quem chega com um sorriso, louvar com excelência, tocar, cantar ou ajudar no som como parte da equipe do louvor. Cuidar do espaço, limpar, organizar, ajudar a manter a igreja bonita é um ato de amor a Deus. Ajudar nas salas infantis ou em eventos para crianças. Usar talentos criativos, arte, vídeo, fotografia, redes sociais, tudo pode ser usado para a glória de Deus e adoração ao Senhor. Servir na igreja não é um peso ou um favor para alguém, é uma forma de mostrar nosso amor por Deus e pelas pessoas. Quando servimos com alegria, estamos dizendo: Deus, eu te amo tanto que quero te oferecer o meu tempo, meus dons e meu coração. E a igreja não é só para receber, é também para participar e servir. E todas as vezes que servimos com amor, estamos adorando a Deus de forma verdadeira. C. Um lugar de fortalecimento espiritual. Na igreja, o crente participa de atividades que fortalecem a sua fé. Nenhum outro lugar de nosso convívio possui tamanha riqueza espiritual disponível para edificar nossa comunhão com Cristo. A igreja possui toda a estrutura e conhecimento necessário para a edificação de nossa vida espiritual. É nela também que desenvolvemos nossos dons e talentos e aprendemos a servir nossos irmãos, como veremos a seguir. Por que Deus nos chama para viver a fé em comunidade? A fé não foi feita para ser vivida sozinho. Deus nos criou para andar juntos, apoiar uns aos outros, crescer em grupo. E a igreja é obedecer a um convite de Deus para estar junto com a família da fé. A igreja é como uma academia espiritual. Você aprende mais da Bíblia, você é desafiado a crescer. Você pode fazer perguntas, ouvir conselhos e receber direção. Sozinho, você até pode manter a fé por um tempo, mas com outros você amadurece, floresce e frutifica. Ponto 3. O templo, um lugar de comunhão e aprendizado. Já aprendemos anteriormente que a nossa comunhão é algo indispensável para a vida cristã. Vamos ver agora como ir ao templo é tão importante para a nossa comunhão como irmãos. A. Um lugar de comunhão.
Sabemos que em nossa vida cotidiana, contar com a ajuda de pessoas à nossa volta torna tudo muito mais fácil e prazeroso. A igreja é um lugar onde nos reunimos para render adoração. Viver em solidão não é bom e nem saudável. Precisamos do convívio com nossa família e amigos para termos auxílio em diversas atividades e desafios do nosso dia a dia. Na igreja, em contato com nossos irmãos, recebemos toda a ajuda espiritual que precisamos para seguir em nossa caminhada cristã. É através do nosso convívio com os irmãos que somos edificados na fé. Se cada cristão é um templo, o que acontece quando vários cristãos se juntam? Eles formam a igreja, o templo coletivo de Deus. Quando você não participa da igreja, é como se um membro do corpo estivesse desconectado. Deus te deu dons e talentos que têm um propósito: servir uns aos outros. B. Um lugar de aprendizado. Na igreja, por meio dos ensinamentos, das mensagens, palestras e trocas, compartilhamos conhecimentos indispensáveis para a nossa formação como cristãos. Você já imaginou como seria sua vida sem ir à igreja? Como você aprenderia todos os conhecimentos necessários para a sua formação acadêmica? Assim acontece em relação à igreja. Quando aceitamos a Jesus, é na igreja que aprendemos tudo o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Mas e se eu não gostar da igreja? Isso é real. Às vezes, você pode se sentir deslocado, achar o culto chato, ter se decepcionado com alguém lá. Mas a solução não é desistir, é conversar, buscar ajuda ou até procurar um grupo onde você realmente possa crescer. A igreja não é perfeita, mas é essencial. C. Um lugar de aconselhamento. Assim como a comunhão e o aprendizado, o aconselhamento é fundamental para a vida cristã. É muito bom quando temos pessoas com sabedoria e experiência de vida para nos aconselhar. Na igreja, Deus reservou pessoas que são excelentes conselheiros que certamente terão uma palavra abençoada para nos ajudar a tomar as decisões certas. Sim, a igreja também é um lugar de aconselhamento. E isso é muito importante, especialmente para adolescentes e jovens, porque a igreja é um lugar de aconselhamento, porque Deus usa pessoas para nos guiar. Nem sempre conseguimos resolver tudo sozinhos. Deus levanta líderes, pastores e irmãos mais maduros para nos aconselhar com sabedoria e amor. Isso porque a palavra de Deus traz direção. O aconselhamento cristão não é só dar opinião, é ajudar com base na Bíblia, mostrando o que Deus pensa sobre o problema e decisões da vida. Porque precisamos de ajuda real para lutas reais, dúvidas, ansiedade, conflitos familiares, tentações, identidade, futuro. A igreja é o lugar onde podemos abrir o coração e encontrar apoio confiável e seguro. É como um hospital da alma, onde não há julgamento, mas cuidado. Aconselhamento na prática pode ser conversar com um líder de jovens ou pastor, ter um discipulador ou mentor cristão, participar de pequenos grupos onde se compartilha e ora junto. A igreja é um lugar onde não precisamos fingir que está tudo bem. Podemos procurar ajuda, conselho e direção com pessoas que amam a Deus e nos amam também. Dinâmica: servir é adorar. Materiais necessários para essa dinâmica: cartões ou papéis pequenos com funções diferentes escritas nelas. Exemplo: ajudar na recepção, tocar violão, ensinar crianças, limpar o templo. Fique à vontade para colocar o que você deseja. Você vai precisar também de um quadro ou um cartaz com duas colunas, onde de um lado você vai escrever adoração e o que não é adoração. Como fazer essa dinâmica? Peça para os adolescentes virem à frente um por um e sortearem um papel. Eles devem colocar o papel na coluna certa
Isso é um ato de adoração ou não? Você vai perguntar. Então, no final, explique que tudo que fazemos com amor por Deus, mesmo as tarefas simples, é adoração verdadeira. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com os slides desta aula, esse cartaz aqui que você poderá imprimir, professor. A conclusão na revista nos diz assim: frequentar a casa de Deus é muito importante para o nosso relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. A comunhão permite nosso crescimento espiritual e uma vida abençoada em todas as áreas. Que em nosso coração haja sempre a alegria de estar na casa do Senhor. A Bíblia nos mostra que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de cada cristão, mas também revela que a igreja é o corpo de Cristo. Quando estamos juntos, somos um templo coletivo cheio de vida, amor e propósito. A igreja não é só um lugar que frequentamos, mas uma família da qual fazemos parte. E cada um de nós tem um papel importante: adorar, servir, crescer e cuidar e testemunhar. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.